E vamos agora deixar você mesmo se apresentar, falar um pouco de você, para a gente iniciar as nossas perguntas. Ô, Aí, vamos Carla, fala conversar. aí, se apresenta, fala seu nome e como que foi a saída sua aí, essa coragem de sair do Brasil e para um país tão diferente, né? Isso aí, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está assistindo. Meu nome é Carla, eu falo que eu sou aquela carioca que saiu do mais 40 para o menos 40 daqui de Calgary. Então, eu troquei o positivo pelo negativo. Realmente aqui no inverno, né, faz bastante frio, mas faz parte. Então, eu mudei, o meu marido e uma filha, na época ela tinha 10 meses, quando a gente saiu do Rio de Janeiro e veio para cá. Então, foi uma mudança grande de família, de tudo, de não ter amigo, de começar a procurar emprego e a língua também. Então, assim, foram vários desafios e durante esse período, nesse processo, já tem agora 16 anos, já tem mais outros dois na família, o Gabriel e a Kate também. Ele tem 12, ela tem 10. Então foi legal, a família foi crescendo, as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo coisas minhas, eu não sabia ainda na época que eu tinha dislexia, eu sabia de algumas coisas, mas assim, eu fui percebendo ao longo do processo de educação da minha filha mais velha, que eu falava assim para ela durante a leitura: ah, você lê aqui a primeira letrinha e a palavra vem. Aí meu marido falava: não, é uma letrinha atrás da outra para chegar aí. Como assim? Na cabeça de dislexia, não, tu vê a primeira coisa e já aparece tudo. E aí foi interessante. Ô, Aí Carla, a depois a gente gente foi vai fazer umas descobrindo outros. perguntas para se aprofundar mais, né? Você se apresentou, Carla Fernandes, gente, que teve a coragem de mudar para um país totalmente diferente do nosso. E foi lá que você descobriu também, né, a dislexia. Foi? Na Foi. medida que suas filhas foram desenvolvendo. Você, pelo que eu vi aí, você já iniciou falando isso, você adora brincar, né? Que você trocou 40 graus por 40 graus, né? Não, Como é que positivo pelo foi esse negativo. negativo, isso aí? Como é que foi esse choque cultural que ele te ensinou como mãe profissional? Então, acho que a gente, nessas mudanças, você percebe a importância dos papéis na família, né? Onde está cada um ali na família. E você, como mãe, ali naquele processo de proteger uma criança. Porque eu estava mudando com uma criança de 10 meses, para trazendo para um país novo, ficando longe da família. E assim, junto, acho que da maternidade vem essas culpas, essas cobranças, né? Vem meio que junto assim, já vem. A gente pode aceitar ou não. Então eu falava, não, essa mudança foi boa e ela foi necessária para que você tivesse oportunidades, né? Eu pensava na minha mente, tendo a minha resposta para minha filha. Então é desafiador. Eu lembro que no início, ela pequenininha, ela ainda mamava, ela parou de mamar só depois de um ano. Eu comecei a trabalhar, porque eu tinha que melhorar meu inglês. Eu comecei a trabalhar no supermercado e eu pensava nela. Então, eu falei assim, eu tenho que estar com ela. Então, eu peguei o horário da madrugada. Eu trabalhava de 2 da manhã às 7. Então, eu dava mamar, botava pra dormir. E ela mamava, tipo, meia-noite. Aí eu já dormia um pouquinho, aí eu acordava, ia trabalhar no mercado, colocando as coisas vazias, né? Tu vai lá para arrumar. Aí quando o mercado abria, eu ficava um pouquinho, depois eu saía. Então eu chegava em casa, ela tinha acordado, aí ela já estava já na fase de comer, então ela já estava tomando café da manhã e eu ficava com ela durante o dia. Então, assim, os sacrifícios da maternidade, os sacrifícios de você mudar para um país novo. Mas isso durou um tempo e aí depois eu comecei a estudar com ela, fazer outras coisas e aí consegui arrumar um horário melhor para ela e para mim. Mas no início alguns sacrifícios foram necessários, mas faz parte do aprendizado. Isso aí, Carla. Disléxica, né? E criar filho com altas habilidades, né? Igual o TTAH, exige muita resistência. Como essas experiências moldaram a sua forma de enxergar a educação e a maternidade?
Então, eu descobri aqui a dislexia. Eu já tinha, óbvio, a dislexia, mas eu descobri o diagnóstico aqui, o que que era aquilo. Eu falei, gente, então era isso. E aí, nesse processo, a minha dislexia, ela não é hereditária, ela foi adquirida. Eu tive no parto que eu nasci, o fórceps cortou o meu rosto e eu cortou o meu olho. E eu tive um dano por causa dessa cicatriz que ele deixou no meu olho, eu acabei tendo um dano no cérebro. Então, uma parte do meu olho não enxerga, que fez um dano no cérebro. Então, tem uma parte do cérebro que não foi desenvolvida. E aí acredita-se que desse dano que veio a dislexia. Então, ela não passa. Aí nesse Então, processo, então existe a, hereditária também, né? sim, a dislexia ela é hereditária e ela é adquirida. Diferente do TDAH, diferente do autismo, diferente das altas habilidades, que são todas hereditárias. Você não adquire em algum momento da vida o TDAH, ou o autismo, ou uma alta habilidade. Você perde a alta habilidade, na verdade. Se você tiver um dano cerebral, você pode perder a alta habilidade, mas você não ganha a alta habilidade. Mas no caso da dislexia, você ganha, e aí eu ganhei a dislexia. Mas Sim, e outra de boa, coisa, eu acho interessante, eu gosto da habilidade do lado positivo, né? E as pessoas ficam pensando que quem tem um diagnóstico, ah, coitada, que pena. Não, muito pelo contrário. A gente vai ter sim dificuldades, mas a gente tem habilidade. Uma coisa interessante do disléxico é que uma pessoa típica, quando ela faz uma leitura, ela usa 3 pontos no cérebro dela. A pessoa disléxica usa 5. Então, a pessoa ó, dislexa, ela usa mais o cérebro dela isso que que as eu queria outras que você pessoas. falasse um pouco sobre isso. Por isso que antigamente achavam-se que todas as pessoas com dislexia, elas tinham altas habilidades, porque usa muito mais o cérebro. Então, elas são pessoas que normalmente, elas são ou ali acima da média ou alta habilidade. Então, assim, é muito raro você achar alguém com dislexia e com um déficit. Ela abaixo, um QI abaixo, é bem difícil. Aquilo ali não vai ser da dislexia aquela dificuldade dela, vai ser de uma outra questão. Então é bem interessante quando a pessoa tem, tanto que teve um menino aqui em Calgary, que ele se formou no segundo grau, qual é o nome agora no Brasil que mudou? Fundamental? Não, eu não lembro o nome. Ele se formou e ele é disléxico, mas um disléxico mais severo, mais grave. Ele não consegue ler, ele não consegue ler nada, nem placa, nada, nada, nada. E o tipo de acomodação que foi oferecida para ele foi a acomodação de uma criança com deficiente visual. E o menino foi capaz de passar por todo o processo escolar com notas altíssimas e ele foi aceito numa universidade fazendo curso de engenharia, sem conseguir ler e escrever. Meu Usando Deus, todos os recursos de criança deficiente visual. E ele tem, nossa, e a habilidade dele é incrível. Porque imagina, Soraya, você ser capaz de ouvir uma coisa e já gravar aquilo. Ele grava matemática, história, todas as matérias. Ele grava tudo, ele sabe responder tudo, ele sabe fazer as coisas, ele só não consegue ler. Então ele precisa de um recurso audiovisual. Então ele tem esses recursos que ele utiliza como se ele fosse uma pessoa cega, né? Então, com deficiência interessante. visual. Porque, Mas assim, qual o principal sintoma de lexia? é leitura. É A leitura, isso que eu queria dislexia saber. afeta a leitura. Você tem outras questões que ela vai Com- afetar, como Eu, lateralidade, como algumas questões nessas áreas mais visuais, assim, né? Você vai ter, eu não sei direito esquerda, eu sei fazendo com a mão, né? Que o left é a esquerda, esse tipo de coisa. Mas a criança dislexa, ela vai ter alguns sinais de lateralidade, de espaço, de entendimento de espaço, ali no início dela, antes dela ser alfabetizada, mas durante a alfabetização que vai ser visto realmente que ela tem a dislexia. Mas ela pode aprender a ler, depende dos níveis, ela pode aprender a ler. entendi. E você quando você descobriu, que você achou da visão da medicina, da medicina e dos profissionais, né, nesse setor para poder orientar? Provavelmente deve ter outros
igual um psicólogo, um fonoaudiólogo, não sei como que seria, do Canadá para o Brasil. Você já teve essa curiosidade? Porque quem está te ouvindo aqui hoje mais, assim, são os brasileiros. E muitos brasileiros vão te ouvir, porque no decorrer, nós vamos terminar nossa live, e os melhores momentos vão ficar passando no TikTok e no Instagram, e depois ela vai ficar armazenada, a live integral, no nosso canal do YouTube. Então, sim, muita gente vai poder ver e tal. E o que você orientaria, se existe essa diferença do profissional brasileiro, do profissional do Canadá, e o que você orientaria para o brasileiro quando tiver conhecimento, se tiver de conhecimento do diagnóstico, tanto para o filho ou para a pessoa mesmo? O que você... Então, aí depois desse processo que eu descobri o meu, e aí eu fui vendo, percebendo outras questões dos meus filhos, eles fizeram avaliações também, e aí eu vi que as meninas têm altas habilidades e o menino ele tem o TDAH e tem autismo. Então, a gente conseguiu identificar ali a foto da família. No final, eu também tenho alta habilidade, o marido também tem alta habilidade, as crianças têm alta habilidade. Então, isso que eu comentei, né, da herança. Mas o processo de caminhar, né, para descobrir esse diagnóstico, tanto aqui quanto no Brasil, ele passa pelo médico. Você começa conversando com o médico, pontuando ali, colocando, eu estou percebendo isso, a escola está percebendo isso, dependendo da idade. Essas são algumas percepções que a gente está tendo e o médico vai orientar qual é o caminho que você deve seguir. Eu sempre falo que é importante checar antes os exames de sangue, porque você tem uma baixa de ferro, você tem algumas questões que você pode estar tendo que vão ter sintomas que podem parecer uma desatenção, mas ele não é um reflexo de um TDAH, mas ele é um reflexo de uma questão física. Então você consegue reverter aquele sintoma com uma suplementação, com algumas questões. Por isso que é interessante eu começar pelo médico, verificando exame de sangue, verificando visão. Porque eu já vi pessoa falando assim, essa criança, isso foi terrível, essa criança ela tem muita dificuldade de leitura, essa criança deve ter dislexia. Aí eu falei com a mãe, você já checou se ela precisa de óculos? Aí quando foi ver, a menina precisava de óculos, e sério, a menina botou óculos e falou, mãe, isso que é poeira? Eu nunca tinha visto. A criança tinha um nível, uma necessidade de visão muito grande. Por isso que ela se irritava na leitura, porque ela não conseguia ver adequadamente. Então ela não conseguia ler, então ela não conseguia escrever, ela não conseguia copiar. Todos os sinais de uma criança com dislexia, mas o caso dela era um óculos. Botou o óculos, acabou o problema. A menina lê, a menina escreve perfeitamente. Outra coisa que também confunde muito, audição. Eu sempre oriento os pais, leve a criança para fazer uma avaliação de audiometria, né? Fez o exame, todo o exame lá com o médico, de sangue, de tudo, fez agora a visão, fez a audiometria, deu tudo limpinho, tudo certo, aí você começa a investigar com a neuropsicóloga e vai para outra fase. Mas às vezes a criança tem esses comportamentos, ela tem uma perda auditiva, a criança tem um PAC, que é um processamento audiovisual central, ela tem uma misofonia, ela vai ter alguma outra coisa que vai levar ela a ter comportamento de tampar a orelha. E aí as pessoas vão olhar aquele comportamento e já, não, ela tem isso, e não é. Por isso que é muito sério quando os pais levam as crianças no médico, em 30 minutos já sai com diagnóstico e com laudo para medicação e pedido de remédio. É extremamente sério, porque em 30 minutos não deu tempo de ver tudo isso, e nem muito menos de pedir nenhum exame, e muito menos de dar um remédio. Não tem isso que eu questiono. Nenhuma consulta, o médico diagnostica que a criança é autista, ou então tem TTAH, ou então... então, assim, é difícil se não houver um acompanhamento. E pelo que eu vejo falar, no Canadá é muito difícil isso, né? Porque passa pelo médico de família, não é isso? Para depois ir para um especialista, e demora muito, não é? Esse especialista aqui, ele é pago, ele não é do sistema. Para você conseguir um especialista público, vai ser uma fila muito grande. E pode, o brasileiro, por exemplo, não só o brasileiro, o cidadão canadense, ele pode escolher um
Um O médico de especialista. família não, mas no caso desse que faz o diagnóstico, seria tipo uma neuropsicóloga, pode. Esse é particular. Então, Pode? se Ah, é, porque entendi. o diagnóstico feito pela neuropsicóloga ou pela psicóloga, ele é particular. Para você procurar esse mesmo diagnóstico na parte pública, aí você vai ter que ficar numa fila que eles têm os profissionais. Existe uma fila, tem específicas demandas. Então, a maioria dos pais acabam pagando. Eu paguei para fazer o processo de Lógico, diagnóstico das crianças. sem E no dúvida. Brasil, é mais ou menos a mesma coisa. Você pode ficar na fila do SUS ou você pode fazer todo o processo também pelo médico particular. Entendi. Então, a maioria dos pais acabam indo para um psiquiatra infantil e começa o processo com ele. Mas se você inicia com o médico, e aí você precisa dos laudos. Você vai ter um laudo de fono, você vai ter o laudo da. A fono vai tanto avaliar a fala quanto a audição, você vai ter os outros laudos da neuropsicóloga, você vai ter os laudos, e aí, com base nesses laudos, o médico do Brasil fecha o diagnóstico e você ganha um laudo. Entendi. Aqui, com base nesse diagnóstico, você tem dois tipos. Você tem os diagnósticos de educação, os assessments, né, de educação, e você tem os de autismo, que são separados. E aí você faz, e aí você tem, com base nessas informações, você tem esse laudo e os médicos aceitam. E aí você Entendi. consegue buscar os tratamentos, fazer as avaliações, mas o processo que você perguntou, né, de fono, de terapia ocupacional, todos eles são bem parecidos, porque existe meio que um protocolo universal de tratamento, tanto meio para o TDAH, quanto para o autismo, quanto para a dislexia. Você tem um processo que ele é seguido tanto aqui quanto no Brasil. Você fala muito sobre inclusão. Como os pais podem criar um ambiente realmente acolhedor e sem rótulo dentro de casa? É exatamente isso, observar a sua criança. Porque assim, eu sei que as crianças, elas são diferentes. As crianças que têm um diagnóstico, elas vão ter sim dificuldades, coisas que para uma outra criança típica vai ser fácil, para essa criança vai ser mais difícil. Não quer dizer que seja impossível. Em alguns casos mais graves pode até ser que seja impossível, mas a grande maioria com terapia ela consegue atingir os objetivos ali, o que ela está fazendo para ser uma vida mais funcional ou ela ser mais autônoma, mas existe o respeito a esse ser humano. Se você olha e celebra, o meu filho hoje conseguiu fazer uma leitura de uma linha, parabéns, cara, celebra, não fica, não leu o livro todo, não leu a página inteira, mas foi uma linha, fique feliz. Se você mostrar para o seu filho que ele é acolhido dentro de casa, Sim, o essa amor. criança consegue passar. Eu vejo aqui uma coisa que eles têm, um serviço que você contrata uma pessoa de fora para te ajudar. E eu vejo alguns pais utilizando esse tipo de serviço até, sei lá, numa natação. Em vez de ser o pai e a mãe que está ali com a criança, né, nadando, é essa pessoa que para a criança é uma pessoa estranha. Uma pessoa estranha, como se fosse Sim, uma sim. babá, uma pessoa estranha. E aí você vai ver que e essas pessoas não são fixas por muito tempo, elas ficam rodando. Então a criança não consegue ter uma relação com essa pessoa. Você vai ver que o desempenho dela nessa natação vai ser diferente se tiver um pai e uma mãe ali olhando para ela, sorrindo para ela, celebrando. A criança precisa de acolhimento, a criança precisa se sentir segura, a criança precisa se sentir amada. Então, se você tem isso na sua casa, independente dos diagnósticos que tem na sua casa, você vai ter uma criança feliz, vai ter uma criança aberta a produzir e observar a sua criança muito, sabe? Observar muito, muito, muito para você entender a sua criança. Teve um outro caso, isso era bem triste esse, a menininha com autismo nível 3, assim, que é um que você tem mais comprometimento, a menina batia muito com a cabeça nas coisas, muito, muito. E aí acabavam dando medicação para ela ficar calma. Vamos dar uma dopadinha na menina, a menina ficava dopada. Até que teve um médico que falou, tem alguma coisa estranha. Foram observar, fizeram exames, a menina estava com um tumor. Então ela estava sentindo dor de cabeça. Então a menina não conseguia falar que ela estava com dor de cabeça, porque ela tinha Quantos uma anos? dificuldade. Era uma menina maiorzinha, assim, de uns 13, mas ela não verbal. Então ela não consegue falar. Como ela estava expressando aquilo, era batendo com a cabeça dela nas coisas, mostrando, tipo, ó, era como ela conseguia, e achavam que ela estava se machucando.
Então, assim, quando você observa o seu filho tinha esse comportamento, ele não tinha, seu filho tá estranho, ele parece, tá diferente. Sabe assim, observar, porque eu já conversei, eu lembro que teve uma vez um pai me escreveu, falando assim, Carla, eu queria que você recomenda para o meu filho. Eu falei, do que ele gosta? Aí o pai, eu não sei, nunca perguntei. E quais são os principais erros que as famílias cometem ao lidar com as crianças de alta habilidade, né? TDAH, fala aí um pouquinho pra gente. Eu acho que no caso de uma criança alta habilidade, eu acho que é subestimar, né? A pessoa não tem ideia, assim, desse potencial que ela tem em casa. E mesmo a criança com uma alta habilidade, não quer dizer que ela vai ser alta habilidade em tudo. Ela pode ter uma alta habilidade só, por exemplo, em música, e ela não vai bem na escola. A gente vê Einstein, né? Ele não foi, ele não ia tão bem ele dizem que ele é disléxico, ele não ia bem na escrita dele, a escrita dele, a leitura, mas ele era muito bom em matemática. Mas é muito normal uma pessoa com uma alta habilidade, ela ter uma alta habilidade às vezes em mais de uma área ou em uma área e ter uma deficiência, né, uma necessidade em outras áreas. Tanto que algumas escolas aqui de gifted, que são essas crianças com alta habilidade, elas têm essas áreas de desenvolver. Então, uma criança que tem, sei lá, uma alta habilidade em ciência, ela vai estar aprendendo coisas já de nível de universidade. Mas, ao mesmo tempo, ela vai estar aprendendo leitura de uma criança de 6 anos de idade. É, é bem diferente uma coisa da outra. Tem criança que tem alta habilidade emocional. Ela fala muito bem, ela se relaciona muito bem, e na escola ela é normal, nível mediano. Então, assim, depende de onde está aquela alta habilidade. É interessante observar, né, para mais uma vez observar a sua criança e Observar. entender. E até no caso de uma criança que tem uma, sei lá, um autismo, eles têm as altas habilidades deles, têm os hiperfocos, focar nessas áreas. Porque eu falo com os pais, gente, não está indo bem em matemática, mas está indo ok. Vai, foca no que a criança é feliz. Se a criança é boa no basquete, que ela jogue bastante, que ela seja feliz jogando esse basquete, que ela possa crescer, ser uma ótima profissional. Teve um caso recente de um jogador de basquete brasileiro que está fazendo o maior sucesso, autista.